Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver um pouquinho sobre a PC8, a qual trata sobre as forças intermoleculares. Anteriormente nós estávamos vendo as forças intramoleculares, ou seja, entre as moléculas. Agora nós vamos ver as ligações internamente, que fazem a ligação da formação da composição química. Então existem elas de três maneiras: ligações de hidrogênio, de polo ou de polo induzido. A primeira que nós vamos ver é ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, elas normalmente unem átomos de hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio. Por quê? Por conta da eletronegatividade. Estas ligações de hidrogênio também são chamadas anteriormente de pontes de hidrogênio. O exemplo mais clássico que nós temos disso é a molécula de água. A molécula de água ela é formada por um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. O que isto representa? Representa que a água, naturalmente, ela possui uma polaridade. Esta polaridade ela é representada pela força exercida pelas ligações químicas. Então, isto representa que estas forças elas são extremamente altas. Devido ao quê? Devido às ligações entre os elétrons. Outros exemplos: as moléculas fluoríticas, as quais reúnem as ligações entre hidrogênio e flúor, ou as moléculas de ácido acético, como exemplo, que reúnem as ligações de carbono, oxigênio e hidrogênio. A molécula de água possui esta polaridade negativa na parte ligada ao oxigênio e positiva na parte ligada ao hidrogênio, conforme a gente já viu nas aulas anteriores sobre polaridade. Para que ocorra o rompimento destas ligações de hidrogênio, ou também chamadas de pontes de hidrogênio, é necessário uma força extremamente alta, certo? Então, através dessa polaridade, os elétrons sempre vão ser atraídos pelo ponto onde existe a carga negativa. Onde existe essa carga negativa, onde vai ocorrer a interação com as demais moléculas. Segundo tipo de força, dipolo. Ela ocorre entre as moléculas polares. Ocorre, então, um alinhamento de cargas para que elas possam estar o mais próximas possíveis. As cargas necessariamente precisam ser uma oposta à outra. Isso representa que, quanto maior a força, maior a energia de separação das moléculas, automaticamente maior é o ponto de ebulição, o ponto de fervura. Exemplo, nós temos o perclorobenzeno, ao qual nós temos a indução de um cloro ligado ao carbono. Outro exemplo, o ortoclorobenzeno. Aqui é o paraclorobenzeno. Qual é a diferença? O ponto de inserção do cloro dentro deste composto fechado que é chamado de benzeno. Este anel com as estruturas ao redor é chamado de benzeno e nós temos dois cloros ligados a ele. Estas forças que induzem, elas são opostas, porque o cloro possui uma carga e o carbono possui outra carga. E existe ainda a chamada força dipolo induzida. São forças extremamente fracas, anteriormente eram chamadas também de forças de Van der Waals, que foi o cientista que descobriu esse tipo de força. Diferentemente das forças dipolo, a dipolo induzido ocorre somente com moléculas apolares. Por quê? Porque uma região dessa molécula ela vai ter um tempo parcial com uma carga positiva. E durante este tempo, esta outra parte vai ser negativa. Exemplo, aqui nós temos um ponto de ebulição de 36 graus Celsius, com uma estrutura tendo um lado que fica parcialmente positivo e a outra região fica negativa. E depois este processo pode ser invertido. Outro exemplo, uma estrutura com ponto de ebulição de 10 graus Celsius. Menor quantidade de carbonos, menor vai ser o ponto de ebulição. Essas são as forças naturalmente reconhecidas como intermoleculares.